E aí, pessoal, beleza? Vamos falar da série Fargo. Eu vou me focar especificamente aí na questão das premissas. As premissas não são tão fáceis de identificar. Você tem a história, que é a questão mais superficial, a mensagem mais superficial, mais clara. E a premissa é a mensagem que a história quer passar, a mensagem um pouco mais profunda. No caso do Fargo, por exemplo, a gente tem uma história aí onde o protagonista acaba encontrando um personagem, uma pessoa que na infância dele o agredia, e ele encontra esse personagem, e esse personagem o agride na frente dos filhos, humilhando, né, o protagonista. A gente é apresentado também algumas situações do protagonista com a esposa dele, onde a esposa humilha ele. E o protagonista encontra um criminoso e eles acabam combinando de forma informal que o criminoso ia matar o personagem, a pessoa que agrediu o protagonista. Isso não foi combinado de forma clara, mas foi deixado aí de maneira mais subentendida, né? Esse criminoso ele mata o cara que agrediu o protagonista e o protagonista também acaba matando a esposa dele, né? Então toda a série é desenrolada a partir desses dois crimes iniciais. Na verdade são três crimes. Na mesma noite em que o protagonista mata a sua esposa, um policial um policial é assassinado também. E toda a série é desenrolada a partir disso. Então essa é a história, né? Então, como eu disse, a premissa ela é diferente do enredo ou da história. A premissa é aquilo que a história quer passar, como mensagem, a mensagem da história. Uma coisa é a história, outra coisa é uma possível mensagem daquela história. No caso do Fargo, a gente observa muito pelos diálogos do criminoso, mas também pelos diálogos do protagonista, dos policiais, e a gente consegue captar uma possível premissa, que é a ideia de que não existe ordem, não existe regra. O ser humano carrega dentro de si um animal e, na verdade, existe uma ilusão de ordem, uma ilusão de regra, e o indivíduo ele tende muito mais a ser alguém que age contra as regras do que a favor. E também uma outra possível ideia é, se você tentar seguir muitas regras, se você acreditar muito nas regras, na ordem, você vai acabar adoecendo psicologicamente. E uma outra mensagem também do Fargo é se você também tenta viver a partir de muitas regras, se você tenta seguir muitas regras, em algum momento da sua vida isso vai desencadear o pior dos criminosos, o pior dos indivíduos. Então o Fargo ele traz essa mensagem, né? E então essa é a dica aí pra gente analisar séries ou analisar filmes, ou para quem escreve. É importante você entender que por trás da sua história tem que ter uma possível mensagem. E uma coisa importante também que eu não posso deixar de falar é a premissa ela pode ser evocada, no caso da literatura, a partir de um narrador em terceira pessoa, mas o interessante mesmo é a gente identificar as premissas que são evocadas pelos próprios personagens. Eles evocam essas premissas de forma natural com seus diálogos. No caso do Fargo, as premissas são evocadas naturalmente com os diálogos
e as falas dos personagens, principalmente com relação à fala do criminoso. Ele é o que mais evoca as premissas, mas também outros personagens também fazem isso. Eu também sou escritor, eu faço análise de filmes, séries, análise de livros e escrevo também. Você vai me encontrar na Amazon Juscelino dos Anjos, um livro, um romance, ou Insubstituível Senhor Besouro, e um livro de contos, que é Folhas que Planam. Esse livro de contos tem um conto que é o segundo colocado no concurso literário de Araçatuba. E é isso, fica a dica aí, pessoal, para a gente analisar ou entender a questão das premissas. A premissa é importantíssimo num texto. Futuramente eu vou gravar aí sobre o Crime e Castigo do Dostoiévski e as premissas que eu acho interessante nesse texto. Beleza? Até mais!